A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, alunos do Instituto Bíblico Bethesda, que a paz esteja convosco. É um prazer novamente estar aqui com você. Você que ainda não curtiu a nossa página, curta aí. Deus te abençoará muito. Irmãos, nós estamos tratando de um assunto sobre o tabernáculo de Deus. Quando nós analisamos todo o projeto de Deus no tabernáculo, os seus móveis em cada departamento, no átrio, no santo e no santíssimo, paramos para analisar e pensamos como Deus teve esse projeto, porque nós vemos Deus planejando todo o tabernáculo, colocando as suas peças no lugar, e ele disse que habitaria no lugar santíssimo. Por que Deus teve esse projeto? Às vezes nós paramos para pensar por que Deus teve isso na sua mente. Mas esse projeto não foi uma obra do acaso. Esse projeto ele teve início lá no Éden, quando o homem peca e Deus precisou empurrar o homem do Éden. E nós vemos que a formação do Éden, quando Deus planta um jardim no Éden, o Éden foi estabelecido para o homem. E quando nós paramos para analisar, começamos a perceber que o Éden, que é uma cópia do Éden celestial, pois o desejo de Deus era que o homem desfrutasse das mesmas bênçãos que os anjos hoje desfrutam no Éden celestial. Nós vamos ver que existe esse Éden quando Deus fala na projeção profética da queda de Satanás, em Ezequiel capítulo 28. Então, nós vamos analisar que a cópia do Éden terreno, era uma cópia do Éden celestial, e as bênçãos que Deus planejou para os anjos, Deus também queria para que o homem desfrutasse dessas mesmas bênçãos. Ele colocou no Éden a árvore da vida, ele colocou a agradável à vista, a árvore boa para se comer, e colocou também uma árvore do conhecimento do bem e do mal, que essa ele disse, olha, não coma. Então Deus planta um jardim no Éden, coloca um homem que é a sua imagem. Qual imagem? A imagem que estava no seu coração, que ele já tinha planejado antes da fundação do mundo. Coloca o homem, e ele viu que o homem estava só, e dá uma companheira a ele, faz o homem ter um sono, e Deus arranca da costela do homem e dá uma companheira e forma Eva, para uma companheira para juntos cuidarem, guardarem e cultivarem o Éden, que era o lugar santo. O Éden terreno era o lugar santíssimo do homem. Interessante notar aqui, meus irmãos, que o Éden foi o primeiro lugar santíssimo que Deus planejou, formou, não para Deus habitar, mas para o homem. E o homem abriu mão disso por causa da sua desobediência. Então, Deus precisou tomar uma providência, porque o homem havia pecado. Olha só que interessante. Quando nós olhamos aqui, o Éden estava formado, estava com todas as bênçãos. O único trabalho de Adão, porque existia um trabalho, não pesado, mas existia, que era guardar e cultivar este lugar, o Éden, um lugar quadrado. Todo lugar santíssimo é quadrado. Depois lá na frente Deus vai formar o tabernáculo, o lugar santo, um lugar quadrado também, para que a sua glória habitasse. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha receber a adoração de Adão e de Eva. E nós vemos que hoje é totalmente diferente, porque é nós que vamos entregar a nossa adoração a Deus na congregação, mas antigamente era Deus que vinha às 6 horas da tarde para receber a adoração do homem. E o interessante é que na viração, quando anoitecia, Deus vinha com o seu trono. Então Adão nunca tinha visto a noite, porque o trono de Deus iluminava todo lugar e Deus recebia a adoração. E nós vemos que existiam 4 rios
que é o rio, o Pison, o Gion, o Eufrates e o Tigre, que rodeavam todo este lugar, o primeiro lugar santíssimo, numa forma de proteger o lugar. Nós vemos o Pison, que é o que rodeava esse lugar, e ele trazia o ouro, trazia as pedras preciosas, ele rodeava. E nós vemos também o Gion, que rodeava também, afastando a pobreza, a miséria do lugar, do lar do homem. Esses rios precisam estar na nossa casa, no nosso lugar santíssimo, porque o Pison traz a riqueza, o Gion afasta a miséria, e o Tigre, ele luta para que os malfeitores não cheguem ao lugar santíssimo. E o Eufrates, ele é o rio da misericórdia de Deus, porque ele impede que os anjos de Apocalipse capítulo 9 sejam soltos. Então o lugar santíssimo do homem está protegido. Mas como o homem desobedeceu, Deus precisou pôr o homem para fora, porque se o homem na desobediência come da árvore da vida, ele vira um zumbi eterno. Então Deus, um ato de misericórdia, ele mata um cordeiro, simbolizando a morte de Cristo na cruz do Calvário, veste o homem e coloca o homem para fora. Então, quando o homem é colocado para fora, ele precisa fechar a entrada do homem. Ele coloca dois querubins e uma espada de fogo que envolvia todo o lugar santíssimo para que o homem não voltasse. Adão e Eva foi colocado para fora, um lugar chamado a face de Deus. Aí está o lugar santo. Então o homem, por causa da sua desobediência, o altar de adoração do homem foi sendo jogado para fora. Foi sendo colocado num lugar chamado a face de Deus. Então não tinha como o homem voltar, não tinha como o homem entrar. Então tinha dois querubins e uma espada. Então Adão e Eva teve filhos, Caim e Abel. Só que por inveja, Caim leva Abel para fora e mata Abel. Então Adão e Eva e a sua família foram também levados para fora, num lugar chamado Nod. Então aqui estava formado o primeiro tabernáculo, que Nod é o átrio, a face de Deus é o lugar santo e o Éden é o santíssimo. Se nós olharmos aqui, o átrio, Nod, lugar santo, a face de Deus, e o santíssimo, que é o Éden. Então Deus estava no coração, na formação, do tabernáculo. Nós vemos que o altar de adoração do homem foi sendo jogado para fora, foi sendo cada vez mais se distanciando de Deus. Então a formação do Éden teve um princípio, teve um início por causa da desobediência do homem. E aqui Deus pede para que o homem coloque uma arca, feita de madeira de acácia, com um propiciatório, que é a tampa, que é um tipo do trono de Deus, aquele que descia no Éden. Então quando a tampa desce sobre a madeira de acácia, que é revestida de ouro, dizendo: eu estou cobrindo todas as imperfeições do homem com a minha presença, com a minha glória, então o homem também é apto a entrar aqui dentro do lugar santíssimo. Interessante que aqui, o primeiro véu que impedia de chegar no lugar santíssimo. E aqui o véu também com dois querubins, que aqui o véu também tinha a imagem de dois querubins, e aqui também a imagem de dois querubins. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar muito. Curta aí a página. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. A formação do Éden, a formação do tabernáculo e a formação de todo o trabalho de Deus. Glória a Deus por isso. Amém?